Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje e eu começo agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. De acordo com os números do censo de 2013, o Brasil registrou aproximadamente 7 milhões de estudantes matriculados em cursos de graduação no ensino superior. Mas algo aconteceu aí nos últimos 10 anos. O número de alunos que terminaram seus estudos na faculdade diminuiu. O programa de hoje mostrará para você o porquê isso acontece, qual o perfil desses estudantes e muito mais. E para iniciar a nossa conversa, o nosso assunto, nós vamos assistir a reportagem da Késia Salles. E para falar sobre este assunto, está comigo aqui no estúdio a professora Rebeca Contreira, que se formou em Pedagogia na Unilavras, é mestre em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei e doutoranda em Educação pela Unicamp. Rebeca, é muito bom tê-la conosco de novo aqui no Concerto de Ideias. Obrigada, Betina. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre educação, né, Rebeca? A gente está falando aí sobre ensino superior. Eu queria que você retratasse para a gente qual que é o perfil desses estudantes, desses alunos que entram agora, que ingressam no ensino superior. Bom, pensando assim em alunos jovens, né, recém-formados, recém-saídos do ensino médio, eu gostaria de começar dizendo que precisamos olhar esse aluno pela camada social da qual ele vem. Porque tem diferenças, né? Muita diferença, né? Se ele vem de uma camada social privilegiada, com pais, por exemplo, que tem nível superior, ou o contrário, se ele vem de uma camada popular, com pais com pouca formação escolar, isso vai fazer toda a diferença na entrada deles também no ensino superior. É como se ele tivesse uma herança cultural que vai ter uma influência importante sobre toda a escolarização, não só a entrada no ensino superior. Mas é importante a gente falar, professora Rebeca, que isso não determina a dedicação e o sucesso profissional do aluno. Não. Né? A condição socioeconômica não determina isso. Ela não determina em partes. Como assim, professora? Porque essa herança que ele traz, essa herança cultural que ele traz, por exemplo, em relação à norma da língua portuguesa, a norma culta. Qual é a linguagem utilizada nesse meio universitário no qual esse aluno está adentrando? Qual é a linguagem valorizada, a linguagem dos textos, por exemplo? Sim. É a norma culta. Se esse aluno, ele é um aluno de camadas populares, no contexto familiar, na casa dele, na família dele, é como se como se fosse uma nova língua. A entrada dele na universidade, ele vai se deparar com uma nova linguagem a qual ele não estava acostumado. Na casa dele não se falava da forma como se fala na faculdade. Os textos que ele vai ter acesso na universidade, até mesmo comparando com os textos que ele tinha acesso no ensino médio. E essa é uma das principais dificuldades do aluno que sai do ensino médio e entra na universidade, é essa interpretação. É como se ele estivesse estudando uma nova língua, uma língua estrangeira para ele. Já, se esse aluno ele vem de um contexto cultural
Que ele está mais habituado, adaptado a esse tipo de leitura, a essa linguagem, ele vai sair melhor. Mas eu me refiro assim, ó, a determinação do aluno, a dedicação desse aluno, não é a condição socioeconômica que determina, é ele mesmo, né? Olha, que eu diria que a condição socioeconômica tem muito a ver. Por exemplo, você pensa comigo um aluno das camadas populares que trabalha o dia inteiro e ele estuda à noite. A condição socioeconômica vai determinar muito, sim, o sucesso ou o fracasso escolar. Daí a gente está falando da tríplice jornada de novo. É, a dupla Só jornada que agora nesse caso. Para os alunos de condição socioeconômica inferior. É isso, né? Exatamente. Então, vai determinar, sim, o sucesso dele ou o fracasso dele na universidade. Claro que o sonho, a garra, a gente não pode apagar isso, né, professora? Isso independe da classe social. Ok, era isso que eu estava me referindo. Essa determinação, essa vontade dele, não é a condição socioeconômica que vai mudar ou vai apagar, né? Essa garra não, mas... As facilidades, a condição de se desenvolver de repente melhor ou com mais facilidade, isso a gente sabe que pode ter influência, sim. Tem. As condições de existência dessa pessoa, a luta diária pela sobrevivência econômica, nas camadas populares, influencia muito e é uma das causas de desistência, inclusive. A gente entrou numa outra questão que a senhora acabou de comentar aí, que é a sobrevivência. Não basta entrar na universidade, né? Agora tem que sobreviver a ela, né? E esse ponto que a gente está falando é essencial para que o aluno consiga sobreviver a esse período que ele tem dentro da faculdade. E aí eu volto a separar novamente. Sim, as duas classes sociais. As classes sociais. As classes sociais e os grupos sociais dentro dessas classes sociais, né? Então, eu gostaria de focar mais no estudante das camadas populares. Ok, vamos então. Mesmo, né? Porque a sobrevivência ao ensino superior, para esses estudantes, é muito complexa. Pensa comigo, por exemplo, há muitos estudantes que moram em cidades próximas à cidade onde eles fazem a faculdade. Muita gente pega ônibus, gasta, assim, às vezes até 1 hora. Para se deslocar até a faculdade. Essa é uma realidade muito presente na vida de muitos estudantes. Eles se deslocam 1 hora para ir, 1 hora para voltar e às vezes até mais do que isso. Eles já trabalharam o dia inteiro. Eles estão muito cansados, exaustos quando eles chegam na universidade. E aí eles vão ter que enfrentar, muitos dormem. Chegam, eu tenho uma das mulheres que eu entrevistei, né? Vamos linkar agora com essa parte. Ela diz assim, ela era empregada doméstica, na verdade ela era faxineira, ela passava o dia inteiro trabalhando. E quando ela chegava na universidade, que ela acomodava, que ela tinha acabado de lanchar, porque até isso também, o lanche, eles não têm dinheiro para comprar lanche na universidade, né? Eles trazem o lanche, ela acabava de lanchar, que ela sentava para assistir a aula, o que acontecia? Vinha o cansaço. Vinha o cansaço do dia inteiro e batia o sono. E ela dormia na aula. E depois ela me falou assim, como que você dorme num lugar desses? Então ela se sentia muito mal constrangida, por isso. Sim. Veja, isso tem a ver com o fracasso escolar na universidade, porque de repente ela não vai prestar atenção e ela tem tempo para estudar fora daquele ambiente? Não tem. Não tem. Então ali é o lugar, ali é o ambiente onde ela tem que estar atenta a tudo o que acontece, ela tem que estar anotando, ela tem que estar prestando atenção. Só que o cansaço bate de tal forma... Que é um dia inteiro de trabalho, de correria, de atividades, para poder chegar na faculdade à noite e ainda estudar. Então veja como sim... que a classe social, ela é muitas vezes determinante. Mas, de qualquer forma, a gente não pode apagar o sonho, né? Não. A vontade, a determinação, o desejo, a gente não pode tirar isso do aluno. Essa garra, essa luta, ela está presente, eu vejo isso o tempo todo, né? Onde eu trabalho, tem muitos alunos de camadas populares, eles trabalham o dia inteiro, eles são bolsistas na escola e eles têm muito sucesso. E muitas vezes, esse aluno que passa por toda essa luta, ele tem mais garra, mais determinação e mais força do que aquele aluno que para ele é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Valoriza muito mais, de repente, por conta de valorizar mais, pode conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, né? Professora, mas a gente tem alguns dados aí do censo que mostram um grande número de alunos que entram, mas que saem também da universidade sem concluí-la, né? Sem terminar os estudos. E aí, o que acontece aí no meio do caminho? São essas dificuldades todas? Bom, vamos pensar agora naquele aluno que acabou de sair do ensino médio. Ok. Ele vai entrar, não só ele, os outros também. Eles vão passar por um processo que vou chamar de afiliação. Eles vão passar por um rito de passagem. Ok. E esse rito de passagem... é um outro momento da vida. É um outro momento. Eles vão entrar num ambiente
desconhecido para eles, e vou voltar a falar principalmente dos estudantes das camadas populares. Sim. Eles vão entrar num mundo novo, num mundo onde o que é valorizado e muito valorizado é essa norma culta da língua portuguesa. Um dos maiores problemas é exatamente o problema da interpretação dos textos acadêmicos, que eles não estão acostumados com esse tipo de leitura, vocabulário, e essa adaptação para eles é muito difícil. Por exemplo, o acesso à biblioteca, a pesquisa, como pesquisar. Eles não sabem como pesquisar, então eles entram num mundo novo, num mundo Até diferente. porque, professora, quando estavam no ensino médio, tinha um professor para estar o tempo todo do lado, orientando, explicando, dizendo faz assim, faz desse jeito. E agora, quando eles entram na faculdade, eles estão sozinhos. Eles não têm esse professor tutor, assim, o tempo todo do lado, né, como tinham antes. E isso deve causar uma grande dificuldade também para alguns, com certeza. No ensino médio, eles têm a figura do orientador educacional. Né? Que faz esse papel, né? Que faz esse papel. Que entra chama o aluno, orienta o aluno, fala, olha, você está indo por esse caminho? Não, não é esse caminho, venha por aqui. Qual é a sua dificuldade? A família, o contato com a família desse aluno. Na universidade, o aluno entra na universidade, na verdade, ele entra na universidade ainda como aluno. Ok. E ele tem que passar por um processo de adaptação e se tornar um estudante. Muda um pouquinho, né? Essa autonomia de ele buscar o conhecimento, de ele estudar por conta própria, ir para uma biblioteca, fazer uma pesquisa e estudar, ele precisa passar por esse processo para poder ter sucesso na universidade. Né? E muitos entram na universidade querendo, assim, uma vida de liberdade. Liberdade de quê? Liberdade exatamente da figura do orientador educacional, liberdade dessa comunicação que existe entre o orientador educacional e a família. Sim. Né? Na universidade ele não vai ter isso. E essa liberdade, às vezes, é a causa do fracasso de muitos deles na universidade. Porque eles não percebem que o ritmo de estudo é outro, tem que ter muito compromisso, né? E aí vem o relaxo, assim, com as questões educacionais, com as questões acadêmicas. Professora, o ministro da Educação afirma que não tem explicação para essa queda no número de formandos, né? Essa diferença grande que tem entre aqueles que entram na faculdade e os que saem. A senhora concorda com essa afirmação? Olha só, a gente está conversando aqui sobre questões que mostram que não é assim, né? Não é bem assim, né? Porque entrar, muitos têm entrado. Você vê... O acesso hoje ao ensino superior... É cada vez mais fácil, né? Cada vez mais fácil. Então, o aluno tem várias modalidades. Inúmeras facilidades também, né? Agora, sair formado dessa universidade é bem diferente, né? Ele vai sobreviver a ela. Ele vai encontrar muitas dificuldades e muitos desistem. Ou vai fazendo de qualquer jeito e depois não consegue uma boa colocação no mercado de trabalho. E parece que a culpa é do estudante, né? Você entrou... Você chegou nesse nível, você está aqui, agora você tem que dar conta. E se você não der conta, a culpa recai sobre você. Sua. Você não deu conta. Professora, a gente vai fazer uma pausa agora para a gente ir para o intervalo rapidinho. E a gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre esse assunto. E para você ficar ainda mais conectado com o Concerto de Ideias, acesse as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e também no YouTube. E não esqueça de mandar os seus comentários, as suas perguntas e, é claro, as suas sugestões. A sua opinião é sempre muito importante para a gente. Então, não perca a conexão conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e você está acompanhando o Concerto de Ideias. Hoje o tema é o ingresso de jovens nas universidades. O programa está sendo gravado no NASP, Campus Engenheiro Coelho, Centro Universitário Adventista, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A orientadora educacional e professora do curso de Pedagogia da FAD Minas, Rebeca Contreira, está com a gente aqui desde o começo do programa, conversando e nos ajudando a entender alguns aspectos que envolvem justamente esse assunto. E se junta a nós agora a professora de formação profissional e coordenadora dos cursos de comunicação social do NASP Engenheiro Coelho, Lisbeth Cagnati. Falei certo, Lisbeth? Falou certo. Conta pra gente de onde vem esse sobrenome diferente. Eu sou equatoriana e o sobrenome vem
Da China, meus bisavós eram chineses. Olha, que bacana então. Muito bom tê-la com a gente aqui no programa Concerto de Ideias. Nós estamos aqui falando a respeito do perfil desse jovem que entra na universidade, quais são as dificuldades que ele enfrenta, né, ao estar dentro de uma faculdade. E o Ronaldo Vicente foi conversar com alguns desses jovens que estão cursando a faculdade ou que já se formaram no ensino superior e aí estão entrando em contato com o mercado de trabalho. Vamos acompanhar um pouquinho dessa conversa? Hoje, Na Prática, nós iremos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos jovens dentro do universo da faculdade. Gente, obrigado por aceitar o desafio de estar aqui. E eu já começo com vocês, Adora. Foi difícil escolher o curso superior ou não? Eu sempre soube mais ou menos o que eu queria. Então, quando chegou perto de escolher, assim, eu já sabia que ia ser comunicação social. Então, foi difícil escolher dentro de comunicação social o que eu ia fazer. Mas aí as escolas que eu estudava deu feiras e professores me ajudaram a escolher, então para mim foi fácil. Eu vou perguntar para o Wesley agora. Entrar na faculdade a gente vê que muitos jovens entram, né? Mas poucos terminam o curso. Na sua opinião, por que isso acontece? Bem, eu acredito que tem dois fatores. O primeiro é, eu não vou fazer um curso, por exemplo, eu não gosto de números. Então, para mim, nada a ver fazer engenharia civil. Então, você tem que fazer uma coisa que você gosta, você tem que ter prazer em fazer. E o segundo, mesmo sentindo prazer, você tem que se dedicar, né? Porque se você não se dedicar, o negócio vai ficar difícil no meio do caminho. Você acha que sabe, mas vai ver que não sabe de nada. Então, dedicação e fazer aquilo que gosta é o foco, é o principal. Muito legal isso que você falou, Wesley. A gente sabe que realmente é um desafio, né? Mas, Mayara, outro desafio é que os universitários também trabalham ao longo do estudo e tal, da jornada acadêmica. Você também enfrentou essa dificuldade? Então, enfrentei com certeza. Estudar à noite, trabalhar de manhã e trabalhar à tarde é um pouquinho complicado. Você conseguir conciliar trabalhos da faculdade, o emprego, é difícil, mas não é impossível, todo mundo consegue. Com certeza tem alguém nos assistindo que daqui a pouco também vai entrar para a faculdade, deve estar naquela correria do Enem, né, também dos vestibulares. Vocês têm algum conselho para dar para essas pessoas? Eu acho que o que o Wesley falou é super importante, assim, se você for procurar fazer aquilo que você gosta, que você se identifica, você nunca vai ter que trabalhar. Então, acho que essa coisa mais legal da faculdade é você encontrar algo que te dá prazer, que você curte fazer, que você admira quem faz. Gente, então muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar conosco aqui as experiências de vocês. E eu volto na semana que vem com mais um quadro Na Prática. Até lá! A gente acompanhou aí algumas das reclamações, reivindicações e dificuldades desses alunos e futuros profissionais, né? Em sala de aula, Lisbeth, o que você acompanha? Isso se retrata realmente em sala de aula, essas dificuldades? Sim, Betina, os alunos colocam em sala de aula que vêm bastante cansados da jornada de trabalho, dos outros afazeres que eles têm ao longo do dia, ou apresentam mesmo dificuldades de acompanhar a sala de aula pela falta do repertório de cultura geral, como a professora colocou no bloco anterior. A base deles acaba sendo deficiente no ensino fundamental e médio, e eles apresentam mais dificuldade para acompanhar a sala de aula. Então, muitos deles precisam mesmo fazer um esforço redobrado para serem bem-sucedidos na escola. E com relação justamente, Lisbeth, a esse esforço redobrado, professora Rebeca, quais seriam essas alternativas ou estratégias adotadas pelos alunos para poder sobreviver à universidade, fazer um esforço extra? O que a senhora percebeu aí nas suas pesquisas? Muito bem. Eu diria que o esforço do aluno, ele está muito ligado também ao empenho da universidade de entender a dificuldade desse aluno e captar e perceber, opa, espera aí, esse aluno está com dificuldade. Porque por ele mesmo, talvez, ele não saiba os mecanismos e os caminhos que ele precisa trilhar para ter sucesso. Ele vai precisar desse olhar externo da universidade para ajudá-lo a conduzir esse aluno, mostrar para ele o caminho. Então, as orientações em relação, por exemplo, a como fazer uma pesquisa,
a como utilizar São questões básicas, práticas. né? Para quem está no universo acadêmico, que são comuns. Mas para quem está entrando, para quem está chegando, com toda essa bagagem que a gente já comentou, fica realmente bastante complicado, né? Eu acredito que a disciplina de formação profissional, a professora Lisbeth, pode dar um suporte bem grande nisso que a professora Rebeca está falando para a gente. Com certeza. Essa é uma disciplina que no curso de comunicação social acompanha os alunos ao longo de toda a graduação. Tem 8 versões da disciplina, do primeiro semestre ao 8º. E ela busca justamente dar todo esse suporte ao aluno para se tornar um bom estudante, para deixar de ser aluno e passar a ser estudante. Que foi o que a gente comentou, né, professora Rebeca? E no primeiro semestre e segundo semestre são trabalhados precisamente como fazer uma pesquisa, qual a postura em sala de aula, como o aluno deve se comportar em relação à turma, qual seria a postura de aprendizado, como tirar dúvidas com os professores, porque eles vêm de uma outra cultura, muito diferente do ensino médio, que não é a da faculdade. E nessa disciplina se dá todo esse suporte. Ao longo do curso, então vai se dando mais noções sobre o mercado de trabalho dessa profissão e chegando perto à conclusão do curso, como buscar emprego, como se comportar numa entrevista, como qual a postura escrever que deve ter. currículo, exatamente. Ok, então não basta a gente, professor, entrar na faculdade, precisa ter esse know-how todo, né? Esse suporte todo que, no caso, a disciplina de formação profissional acaba dando, né? Acaba auxiliando. Mas e como fazer com que esse meu diploma, professora Rebeca, seja valorizado, né? E conseguir entrar numa universidade, num curso superior, eu tenho uma jornada dupla de trabalho, porque eu trabalho lá fora e estudo aqui dentro, mas e como é que eu faço para valorizar o meu diploma? Que não basta tê-lo, né? Não basta ter o diploma. Hoje, você ser portador de um diploma de ensino superior não é o suficiente para você ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Nós vivemos hoje o que se chama de inflação dos títulos. O que seria isso, professora? Com a democratização, ou a tentativa, né, dessa democratização do ensino superior, todo mundo com acesso mais fácil? Muita gente tem acesso a um diploma de ensino superior, de repente, igual ao meu. Vamos pensar, por exemplo, no curso de administração, um diploma de administração ou um diploma de pedagogia. Muita gente tem acesso a esse diploma. Foi muito custoso para ele, foi muito penoso, foi muito difícil passar por esse curso superior. E às vezes, quando ele termina o curso superior, ele se depara com um diploma desvalorizado no sentido de que a concorrência no mercado de trabalho é tão grande. Então, o que ele pode fazer para ter, ao final do curso, um diploma valorizado? O papel é o mesmo. Sim, é igual para todo mundo. Mas a valorização é diferente, Mas a valorização né? é diferente. E quem vai construir isso? O aluno vai construir isso. É difícil, mas é muito possível. A organização do tempo, o tempo na vida desses estudantes é muito apertado, então ele tem que saber organizar. Todos os instantes, né? Eu acredito, professora Lisbeth, que informação profissional é uma das orientações dadas, né? Exatamente. Para os alunos também. A organização do tempo é uma das questões que a gente trabalha e, sem dúvida, o aluno precisa investir na educação e formação dele. E investir não me refiro necessariamente a dinheiro, mas se organizar para ter experiências que possam valorizar esse diploma, possam valorizar a sua formação, experiências fora de aula, trabalhos, freelancers ou palestras que ele possa assistir, além de se dedicar verdadeiramente a estudar. Não apenas a fazer das aulas palestras, onde eles se sentam e assistem e pronto, vão para casa. É interessante isso, né? Não fazer das aulas apenas palestras, né? É preciso um pouquinho mais do que isso, né? Naquele momento. Sem dúvida. A professora Lisbeth acompanhava a nossa conversa aqui, a professora Rebeca do primeiro bloco, e ela comentou comigo que ela estava se enxergando, né? Estava se vendo como estudante, porque além de professora e coordenadora de curso, a Lisbeth também cursa, né? Estuda, faz doutorado. Então estava se vendo aqui na nossa discussão, né? Realmente é muito difícil, né, Lisbeth, administrar tudo isso. Sem dúvida, é um esforço muito grande que quem trabalha e estuda faz para poder ser bem-sucedido na carreira acadêmica. E algo que eu tenho aprendido no mestrado e agora nas aulas para o doutorado é que o estudo se dá verdadeiramente em casa. Em sala de aula é uma interação entre professores e colegas, é um intercâmbio de ideias, tirar dúvidas, é uma experiência como se fosse de passeio. Mas o estudo se dá fora da sala de aula, a construção do conhecimento, a reflexão, o que verdadeiramente vai nos ajudar a crescer no conhecimento,
parte muito do nosso esforço. E muitas vezes os alunos de graduação não têm essa noção. Então é assim que o aluno tem que olhar, né? Sim, é um período de investimento, com prazo para terminar, né? Sim, não é eternamente dessa correria, nessa loucura, não, né? Que essa fica então como sendo a dica da professora Lisbeth. Professora Rebeca, uma dica para quem está nos acompanhando e está aqui ou já está na faculdade, ou está com vontade de entrar, ou está lá dentro e não sabe o que fazer. Uma dica para a gente poder encerrar o programa. Eu diria assim, vá à luta, não desista. As dificuldades existem, mas o sucesso também existe. Isso. Eu conheço muita gente, muitos exemplos de alunos, ex-alunos, que passaram por toda essa luta e hoje estão muito bem colocados no mercado de trabalho, são profissionais de muito sucesso. Então, existe um prazo, um período para começar e para terminar. Um período de luta, de muita garra, mas o sucesso vai vir. Com certeza. Professora Rebeca, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Concerto de Ideias. Eu que agradeço. Obrigada, Lisbeth, por aceitar nosso convite. Um prazer. E muito obrigada a você que nos acompanha. É sempre muito bom ter a sua companhia. Nós voltamos na próxima semana e você já sabe, eu te espero aqui. Então, até lá.